chances de acesso. Vamos ver o que dizem, então, os números, segundo o Departamento de Estatísticas de Matemática da UFMG. Então, o Grêmio tem aí 96% de chances de subir, o Bahia 89%, o Vasco 65% e o Sport 28%. E aí o Ituano com 17%. São os números, né? E, obviamente, a cada rodada, conforme os resultados, esses números vão também ali se ajustando. Eu não sei se o torcedor vascaíno tem essa segurança toda aí de 65 contra 28 ali. Porque olhando esse número aí, tá tranquilo. Até porque o Vasco tem muita dificuldade fora de casa, né? Esse é o que dizem os números. Na última rodada, mas vinha de 8 derrotas seguidas. 8 derrotas seguidas. Não, e foi uma vitória daquelas também. Suadíssima. Alex Teixeira virando ali nos acréscimos, né? Isso. O que vocês têm visto acompanha mais ou menos o que dizem esses números? Eu acho que não é... Acho que está superdimensionado ali o percentual do Vasco. A própria situação do Bahia ali também não é tão confortável assim. E Grêmio. Porque a gente olhar assim, o que a gente olha muito, tem olhado muito o Vasco é o quarto colocado e tem sempre alguém tentando chegar no Vasco. Só que se você olhar acima do Vasco, a distância é pequena. É isso? A distância é mínima. Então, assim, o percentual do Vasco, eu acho que está ali bombado, porque a briga dele não é só com quem vem atrás. Quem tá atrás, é verdade. É com quem está na frente também. Ele pode, na próxima rodada, passar. É verdade. Pode passar o Bahia. Se o Bahia perde pro Grêmio... E inverte, né? O Vasco vence o jogo dele, o Bahia é quem vem para baixo. Então, assim, esses times que estão ali em segundo e terceiro não estão garantidos matematicamente. Tanto que a gente viu o Renato falar ali, queria ter vencido, para na próxima rodada garantir vaga e tal. E está embolado, então não há garantia. E a chegada do Sport traz um peso muito grande para essa disputa. O Sport não é um time, com todo respeito a alguns outros que estão ali atrás, ele tem um peso de uma torcida que o empurra e que te cobra, né? A grande vantagem do time grande é isso, é a sua torcida. Que, se em alguns momentos exagera em certas cobranças, mas ela exige sempre o máximo do time. E o Sport tem isso. O Bahia tem, o Grêmio tem, o Vasco tem. Então, o Ituano não tem. Quando você chegar, vai ser por uma estrutura, por uma organização, por uma capacidade de gestão e tal. Mas em momentos decisivos como esse, a gente viu ontem o peso que fez a torcida rubro-negra na ilha. E até o recorte de há quanto tempo esse time estava na Série A também, né? Você está falando de um esporte, né? Que está disputando aqui, que você lembra, que todo mundo fala assim, vai jogar na ilha, vai jogar na ilha. Ninguém fala assim, não, tranquilo, de boa. Não. É outra conversa também, né? Seja na ilha, seja o jogo na Arena Pernambuco também, onde eles têm lotado quando jogam lá. É um time muito forte. O Sport, ano passado, quase conseguiu fugir do rebaixamento. Quase. Teve uma reta final ali de crescimento e acabou não escapando. Mas é um time que chega também de novo agora numa reta final. Passou por um campeonato mais turbulento do que todos os outros. Muitas mudanças, problemas, mas encaixou. E está apontando para cima. E é curioso você ver que o Vasco, nessas 4 rodadas finais, ele tem exatamente os 4 times que estão ali próximos a ele, né? Claro que tudo bem, nesse momento talvez o Sampaio Corrêa e o Criciúma tenham ficado um pouquinho para trás, mas é quem está ali perto também, né, Marra? Ou seja, a situação é para ele decidir, né? Tem uma boa e uma má notícia. A boa é que só depende do Vasco. A má é que só depende do Vasco. Agora, aí tem um outro lado, que é o Vasco também acreditar no acolhimento que o torcedor dá, acreditar na qualidade individual dos jogadores, porque a parte coletiva é abaixo. A semana foi muito positiva nesse aspecto, no acolhimento. A virada sobre o Operário e a vitória sobre o Novo Horizontino encheram ali... Uma vitória boa. Né? Com margem boa. Confiança. Porque a primeira coisa que o pessoal do Vasco tem que fazer daqui a pouco é analisar mesmo essa parte coletiva, né, gente? A gente está entrando em novembro, né? O Vasco só jogou um pouco mais um futebol que tinha identidade de jogo, que você pode questionar a identidade, no início da temporada. Quando o técnico, que era o Zé Ricardo, falou, vamos jogar desse jeito. Porque é desse jeito que vai ser e tal. E daquele jeito, que poderia não agradar, repito, mas era uma estratégia para a Série B, estava dando certo. Até acabar. E depois é a tentativa de encontrar um jogo que não aparece. E nesses últimos jogos, o Jorginho mudou o time. Algumas mudanças que vocês até sugeriram. Não pode Figueiredo, especialmente. Figueiredo, né? Não Você pode falava, ser reserva do Figueiredo. desde que ele apareceu, eu lembro do Eugênio falando, é um menino novo. É que ele se machucou tá ganhando também espaço, depois, né? Mas não sei mesmo quê. assim, né? São Paulo mostrou muito. Né? O gol que ele fez contra o Novo Horizontino é muito bonito, né? Tapa na bola, curva.
Ele tem muito talento e é versátil, né? Ele fez o cruzamento contra o Operário jogando de lateral direito. É verdade. Esse gol contra o Novo Horizontino pela esquerda, trazendo para dentro para bater. Ele bate muito bem na bola, né? Então é um jogador que estava fora do time e que não pode ficar. Já teve jogada de bola parada com ele Gol também. de falta, ele treina muito, né? Ele bate muito forte. De longe, bate muito bem. Na Copa ele era centroavante, São Paulo. Copinha, né? Na Copinha, então. E outros aí que vão aparecendo também. Agora, essa Legal. coisa do ambiente. Quando o Vasco empata com o Londrina, já tem até um certo, né, tumulto ali Sim. de torcida. Aí tá perdendo pro Operário e a gente tava pensando assim, ó, até 43 do segundo tempo. Se tá perdendo pro Operário, o próximo jogo é contra o Novo Horizontino, vai ter pressão da torcida. Quer dizer, vira o jogo contra o Operário, o ambiente Tira o pro jogo peso. contra o Novo Horizontino já é outro, e aí o placar também ajuda, Eugênio. Sim, mas não é definitivo, né? É. Não é definitivo. São 3 pontos, o Novo Horizontino briga embaixo da tabela. Então tem que saber medir isso, né? Contra quem é o jogo. Assim como o Operário, né? Eram os dois times que o Vasco olhava para a tabela, para ver desempenho, e imaginava, esses times são menos complicados que os outros. Tem que Então, ter 6 pontos aqui. vieram os 6 pontos. É. Agora, os desafios, tecnicamente, são mais difíceis. Como foi contra o Londrina. Foi um adversário mais difícil, exigiu mais do Vasco e o